Fraude intelectual. O segundo capítulo do livro do Vincent sobre o bem e o mal. Capítulo excelente que a gente vai ver aqui resumidamente em alguns pontos. Um negócio muito interessante é que ele fala primeiro sobre como que funciona a batalha espiritual. A Bíblia nos fala a respeito de dois tipos de batalha espiritual. Na realidade, o Vincent aborda dois tipos de batalha espiritual. Uma que acontece nos lugares celestiais. A gente vê ela acontecendo, por exemplo, no livro de Daniel, quando ele ora e Deus responde para ele. Acho que eu tenho até o texto aqui. Não, mas em Daniel 10, você pode procurar lá. E ele fala que Deus tinha dado uma resposta para Daniel, ele tinha orado e a resposta, Deus enviou a resposta. Só que ela demorou 21 dias para chegar até Daniel, porque o príncipe da Pérsia, ou era o rei da Pérsia, não me lembro bem, estava impedindo. Eles tiveram uma batalha junto com o anjo Gabriel e depois só de 21 dias que Daniel recebeu a resposta. Então esse é um tipo de batalha espiritual. É um tipo de batalha onde não acontece aqui, assim dizendo, mas lá nas regiões celestiais. E nessa batalha espiritual há duas forças. A força de Deus, do bem, da verdade, e a força do mal, de Satanás, da mentira. E isso lá é o príncipe da Pérsia representando Satanás e o anjo Gabriel representando Deus, como a verdade, eles lutando entre si. A gente tem que estar muito acordado com essa batalha espiritual e a gente precisa orar, se esforçar com as armas que Paulo nos mostra lá em Efésios 6, que são muito interessantes. Ela, em Efésios 6, fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Depois ele continua falando que a nossa espada é a espada da palavra de Deus, a gente tem um capacete da salvação, a gente tem sandálias do evangelho, enfim, a gente tem a verdade, a gente intercede, a gente tem a palavra de Deus, são coisas que a gente usa para entrar nessa batalha. A gente usa a verdade, a justiça, a nossa salvação, e é assim com que a gente batalha, orando com a palavra de Deus, mas nessa é a batalha nos lugares celestiais. A gente não precisa também ficar com medo dela, porque a Bíblia nos informa que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A gente não tem como perder essa batalha, principalmente que a gente está do lado vitorioso, a gente está do lado de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Satanás não tem poder suficiente para combater as forças de Deus a ponto de Deus perder para Satanás. Todas as atuações de Satanás aqui na Terra, nos lugares celestiais, toda a atuação que ele tem hoje e até um ponto futuro da história, é porque Deus decidiu que fosse assim. Então, todo o domínio de Satanás está está embaixo do domínio de Deus. Deus tem controle sobre tudo que Satanás diz, assim como disse Lutero, até Satanás é um Satanás de Deus. Deus, ele tem todo o controle. Se você for ver no livro de Jó, inclusive, não está no livro isso, mas Satanás tem que pedir permissão para Deus para atacar a vida de Jó, e é assim que Satanás age. Ele está livre até o momento, mas até o momento futuro apenas, onde Deus vai acabar e aniquilar com toda a força dele que ele tem aqui. Mas esse é um tipo de batalha, e como a gente sabe que a gente está do lado vitorioso, a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa continuar batalhando em oração e tudo mais. Mas outro tipo de batalha espiritual, que é onde o livro vai se focar, é na batalha que é travada na nossa mente, a batalha espiritual ou batalha intelectual, que o Vincent vai abordar. No livro de 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim: porque ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como? Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então essa é a batalha espiritual, a batalha na mente, uma batalha intelectual, fazendo com que os nossos pensamentos fiquem submissos a Cristo. Todos os sofismas, todas as ideias erradas precisam ser subjugadas em lugar das ideias corretas, um pensamento servil a Cristo. Um exemplo disso é lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam no Éden, Deus fala para Adão: você pode comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que fica no meio do jardim. O que aconteceu? Satanás lá, que é a serpente, né, estava sendo representado pela serpente, a serpente lá, Satanás foi enganar a Eva. E o que é que a serpente disse a Eva? Foi isso que Deus disse? Que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não foi. Então você vê que a primeira coisa que Satanás faz é deturpar a palavra de Deus, enganando Eva. A Eva fala: não é
bem assim. E ela agiu bem, ela corrigiu o pensamento que estava errado, que Satanás estava falando para ela. Mas ainda assim a gente vê algumas confusões, você pode ler lá, tá em Gênesis 3, se eu não me engano. O que acontece no final é que Satanás fala, não vai acontecer o que Deus falou, vai acontecer dessa outra forma, você vai ser inteligente, enfim. O que Satanás fez foi pegar os pensamentos corretos que Deus ensinou e falar, não é desse jeito, é de outra forma. Você pega a verdade de Deus, nega ela e fala que outra coisa é melhor do que a verdade de Deus. Foi isso que aconteceu lá. E o que aconteceu? Eva e consequentemente depois Adão se submeteram à mentalidade de Satanás, a mentalidade do enganador, foram enganados. Por isso houve a queda. Então esse é um exemplo de derrota na guerra espiritual, na guerra mental. No livro de João 8 diz assim, no verso 44, é Jesus falando para os fariseus, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então tudo que é errado, tudo que é enganoso é coisa de Satanás. E se nós pensamos e agimos de forma enganosa, de forma mentirosa, de forma assassina, como aqui no caso, nós estamos agindo segundo Satanás, que é o pai da mentira, de todo engano. Então a gente tem que ficar muito atento com essa batalha espiritual, porque ela está ativa e ela está a todo momento acontecendo. Não só nas nossas mentes, mas na mente de todas as pessoas que proferem ideias, que proferem pensamentos. Qualquer conceito de qualquer pessoa, qualquer pensamento ou ideia que não condiz com a verdade bíblica é um pensamento anticristão e não é uma verdade, é uma mentira, é uma deturpação da verdade. Vou dar um exemplo claro para você entender isso. Primeira coisa, nós cremos que Deus existe, Deus é triuno e Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós somos teístas, cremos em Deus e não ateístas que não creem em Deus. E por isso nós interpretamos o mundo, nós cristãos, interpretamos o mundo segundo o que Deus nos ensinou. Alguém pode falar, não, mas os islâmicos, sei lá, ou esse pessoal aí que curtiu o Alcorão, enfim, eles também acreditam que existe um só Deus. Eles também são teístas, mas isso difere muito do nosso teísmo. O nosso teísmo diz que Deus é 3 em 1, é um Deus triuno. Já o Deus do islamismo não crê nisso. Então, quem é que morreu na cruz? Eles creem que quem morreu na cruz foi um profeta e não o próprio Deus encarnado. Então você vê que já tem divergência. Não é simplesmente você crer em algumas coisas que a Bíblia diz. É preciso crer em tudo o que a Bíblia diz. Ela fala que a verdade é a Bíblia em si, nela está toda a verdade. Se a gente foge em algum nível dela, a gente está na mentira. E a mentalidade de todas as pessoas que querem conhecer a verdade não pode se focar simplesmente em uma questão de ser teísta ou não teísta, né? Por exemplo, se eu acredito em Deus, mas eu penso da mesma forma como os cientistas, como os filósofos da nossa época pensam. Eu simplesmente creio em Deus, mas isso não é o ponto inicial para que todas as outras coisas surjam na minha forma de olhar para o mundo. Por exemplo, eu creio em Deus, Ele é todo poderoso, o Criador do bem e aquele que controla o mal. Ele decretou todas as coisas, Ele que criou todas as coisas, então todas as coisas estão submissas ao controle de Deus. Uma pessoa que é teísta, mas não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, ele vai ter uma concepção errada de todas as coisas. Então, não basta ser teísta, o seu teísmo, o seu cristianismo precisa influenciar toda a sua forma de olhar para o mundo. Por isso que muitos cristãos têm uma concepção cristã de fé, mas não têm uma concepção cristã de família, de política, de economia, de filosofia e vários outros pontos do pensamento, como a ciência e a psicologia, enfim. É necessário que o nosso pensamento esteja cativo à palavra de Deus, não só na nossa religião, mas em tudo o que nós temos contato. Todas as coisas estão submissas a Cristo, porque Ele é a verdade de Deus encarnada, mas Ele é a palavra de Deus, como diz 1 João. Aqui a gente chega no ponto do capítulo, que é o quê? A fraude intelectual. Os próprios cristãos, quando deviam de pensar assim como a Bíblia nos ensina a pensar, como a Bíblia pensa, como Deus pensa, nós cristãos somos enganados e somos levados a pensar como o mundo pensa. Nós temos as mesmas ideias que o mundo tem. Nós temos a mesma filosofia que os filósofos ateus têm.
a nossa crença não muda a nossa perspectiva do mundo. A gente continua olhando para o mundo da mesma forma como o mundo. Não importa se a gente é cristão, se não. Isso é completamente errado. Isso é uma fraude, é um engano intelectual. Eu traduzi como fraude aqui porque eu achei mais legal. Mas você pode também entender como engano intelectual, engano mental. Vou dar um exemplo claro disso. Normalmente nas faculdades, onde você tem um monte de ateu, um monte de naturalista, um monte de existencialista e não sei quanto, eles creem que a nossa fé é uma fábula, é uma fantasia, e nós vivemos num mundo onde não existe fábulas, não existe fantasias. E nós somos requeridos de crer que as coisas que acontecem aqui na realidade são como os cientistas dizem, como os filósofos dizem, os psicólogos dizem, e a gente tem que deixar a nossa crença simplesmente para a parte religiosa. A nossa religião não vai afetar na nossa política, na nossa economia, na nossa família, na nossa psicologia, na nossa filosofia. É simplesmente religião e o resto é tudo à parte. Parece que a realidade é coisa dos cientistas e a mentira é coisa da religião, sendo que é explicitamente o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. A verdade é de Deus. O mundo que os cientistas estudam é de Deus. Os cientistas não conhecem verdade nenhuma, começam a descobrir um monte de coisa, não sabem se estão falando a coisa certa e dizem que nós que somos mentirosos. Nós que conhecemos a palavra do Deus que criou tudo que os cientistas estudam. Quem é que está certo? O cara que criou todas as coisas ou os cientistas que ficam olhando pequenos pontos de uma imensidão que foi criada por Deus? Cientistas não conhecem a verdade de maneira ampla, assim como o cristianismo conhece. E melhor falando, a ciência não pode chegar na verdade sozinha. Simplesmente o cristianismo e a sua visão conseguem fornecer a verdade. E nós temos que pensar assim, não como os cientistas querem que a gente pense, que a nossa fé é uma coisa à parte da realidade. A realidade é a nossa fé. Nós cremos porque isso existe. Se você for lá em Hebreus, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas tem certeza que elas existem. As coisas que a gente espera, seja as futuras, sejam as presentes, porque eu tenho fé que o mundo espiritual nas regiões celestiais, como eu falei no começo, existem. E por que que o mundo pensa que a realidade é aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente experiencia, ou que os nossos sentidos conseguem captar? Porque eles estão sendo enganados por Satanás. A gente tem sim um contato com a realidade por meio das experiências que a gente tem, mas se as nossas experiências estão acima da palavra de Deus, as nossas conclusões vão ser erradas, porque a palavra de Deus é a verdade. E eu julgo as minhas experiências pela palavra de Deus. Todas as coisas têm que estar submissas àquilo que Deus nos diz, porque Ele fala a verdade e não mente. E o pior de tudo, se os próprios cristãos estão pensando como os tolos filósofos da nossa época, como os cientistas e os psicólogos, o que vai ser das pessoas novas que estão chegando à fé? Elas simplesmente não vão ter fundamento nenhum para crer, para acreditar. E é interessante, porque as nossas crianças começam a aprender, não, e criancinha, né, 4 anos, 5 anos, não, porque Deus criou o mundo em 7 dias, no 7º ele descansou e blá blá blá, e creem da forma como que a Bíblia diz, e chegam na escola, escutam completamente o contrário, que o mundo surgiu do Big Bang e que as coisas foram evoluindo e nós somos evoluções, e você quebra o pensamento que estava formado na mente da criança, que era o correto, e coloca um negócio que é uma mentira, que é uma falácia, que não é provado, que com um monte de teoria que muda todos os dias, e a criança, ela tem a mentalidade que o correto é essa mentira que os cientistas estão enfiando goela abaixo pra gente. O que vai ficar na mente dessa criança? Ela não vai crer nas outras coisas que a Bíblia diz. Ela já sabe que uma das coisas que a Bíblia diz é mentira. Todas as outras descobertas que ela tem na ciência, que ela vê que é mais razoável na mente tacanha dessa pessoa do que a Bíblia, ela vai pegar e vai ficar com a ciência do que com a Bíblia. A Bíblia vai estar submissa às nossas descobertas científicas. E é isso que está acontecendo. E o pior, as pessoas não estão nem ficando na igreja. As pessoas sequer conhecem a verdade. Eles veem que é um monte de fábula, um monte de mentira e simplesmente saem. Isso é a pior coisa que está acontecendo nos nossos dias. Nós não conhecemos a verdade. O nosso povo perece por falta de conhecimento, assim como lá no povo de Israel estava acontecendo. Ciência, política, ética, religião, moral, educação, casamento, vida, todos esses pontos são pontos onde a Bíblia rege cada um deles, em cada aspecto. E nós temos que pensar dessa forma. As nossas ideias têm que ser cativa a Cristo e a sua palavra. Então fica bem claro a oposição entre o pensamento do mundo e o pensamento cristão. O pensamento do mundo diz que o homem nasceu bonzinho. Não, o homem nasce bom, a sociedade corrompe ele. Você vê vários filósofos e pensadores, psicólogos até, falando que a pessoa nasce boa, mas por causa das coisas que acontecem ela fica má. Sendo que o cristianismo diz que a pessoa nasce má. A criança, desde o ventre da sua mãe, já é pecadora. Então você vê uma oposição entre as visões.
na própria constituição do homem, ele é bom ou ele é mau? Ele é mau. É isso que a Bíblia diz. As experiências conseguem nos mostrar a verdade. Não, as experiências nos dão contato com a realidade, mas nós não chegamos nas conclusões certas por meio das experiências, e sim por meio da avaliação das nossas experiências, comparando as nossas experiências com a verdade. Um exemplo disso é, por exemplo, se você lê a Bíblia e vê lá que a Bíblia diz que Deus cuida de nós, e no final a sua mãe tem um câncer e morre, e você fala, pô, Deus não cuidou de mim, então Deus, se existe, não liga pra mim. Eu usei a minha experiência, interpretei a minha experiência e fiz um negócio que não tem nada a ver. Da onde eu tirei isso? Por quê? Só porque a minha mãe morreu de câncer, Deus não cuida de mim? Não, a gente tem que interpretar as situações que a gente passa com a Bíblia. Então, se você usar simplesmente as suas experiências, o seu empirismo, você vai chegar em conclusões errôneas. Você precisa da verdade para julgar as suas experiências empíricas, as suas experiências. O mundo é naturalista, evolucionista, nós somos criacionistas. Em suma, o mundo nega a verdade. Eles negam tudo o que a Bíblia diz. Se em algum ponto eles encontram a verdade, os pontos anteriores deles vai negar isso. Então, ainda que a ciência consiga chegar em algum ponto que seja verdadeiro, que eles consigam acertar, a sua mentalidade não volta até o ponto de que Deus criou as coisas dessa forma, mas sim volta até um ponto onde as coisas surgiram e, enfim, é uma mentira. O Big Bang e um monte de outras coisas do tipo, a evolução. Então, o pensamento mundano sempre vai cair em uma falácia e um erro. Todos os pensamentos do mundo é um erro. E o que acontece é que nós cristãos somos forçados a acreditar ou no mundo ou na Bíblia. As pessoas chegam pra gente assim e mostram alguma coisa, que uma das poucas coisas que a ciência conseguiu chegar numa verdade de maneira lícita, de maneira verdadeira, de maneira correta, como a Bíblia nos ensina a fazer, e coloca isso contra a gente, como se essa verdade que foi feita da maneira correta, como Deus ordenou, estivesse contra a gente. Não. Não, se eles chegaram numa conclusão correta, isso é a nosso favor, porque a única coisa correta que existe é aquilo que Deus estabeleceu como correto. Se eles falam que o negócio é certo e apontam pra gente, só que isso está errado, não interessa o que o mundo diga, o que interessa é que a palavra, o que a verdade de Deus nos diz. E a verdade de Deus está sempre correta. Então a gente não tem por que ter medo dos cientistas, medo dos argumentos. A verdade está a nosso favor, dos cristãos. E é essa a nossa arma. É isso que o Vincent quer mostrar nesse capítulo. A nossa arma é intelectual e é a palavra de Deus. No livro de Judas, no verso 3, fala que Judas se sentiu obrigado a mandar uma carta para eles, exortando a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue a eles, porque tinha gente falando coisas, um monte de besteira lá no meio deles. Falou, vocês precisam batalhar pela nossa fé. A nossa fé não pode ser subvertida por um monte de mentira que o mundo fala. Outra coisa, no livro de Tito fala, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. É isso que você deve ensinar, exortar e repreender com toda autoridade. Ninguém o despreze. Se a verdade está do nosso lado, ninguém pode nos desprezar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é obrigação só dos pastores, não é obrigação só dos líderes, mas é uma obrigação de todos os cristãos, de conhecer a verdade e de vencer o mal com o bem. Vencer fazendo o correto, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. E essa batalha, como é travada na mente, você precisa travar ela. Você precisa lutar na sua mente para pensar da forma com que Deus pensa e não da forma com que o mundo pensa, Satanás pensa. Então faça isso, sempre analise seus pensamentos, sempre batalhe na sua mente, tenha um esforço intelectual para pensar da forma com que Deus quer. E isso você pode ter ajuda dos seus irmãos, dos seus amigos da igreja, que são piedosos, que também pensam como a Bíblia pensa, e se esforce, ajude ele e ele te ajude, porque dessa forma a gente consegue crescer. O próprio texto lá de Tito fala pra gente exortar, exorte uns aos outros, vocês aí, e a gente vai conseguir ter uma vida cristã correta quando nós pensarmos da forma com que Deus quer que nós pensemos. Muito interessante. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6 diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos não crentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos um monte de mentira, mas pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, aquele que criou todas as coisas lá no Gênesis, quando ele criou tudo, ele falou, haja luz.
Ele mesmo foi quem brilhou nos nossos corações. Que tipo de brilho? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conhecer a Cristo, conhecer a Deus é iluminador para nós. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos e vemos tudo a partir da lente de Cristo, nós vemos o mundo a partir do cristianismo, nós conhecemos a verdade, somos iluminados. Antes nós vivíamos em trevas, hoje vivemos em luz. E no capítulo 10 de 2 Coríntios diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. É esse o nosso dever. Levamos todos os pensamentos cativos a Cristo para torná-los obedientes a Cristo. É isso que está escrito em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Se esforce mentalmente em favor do cristianismo para que nós destruamos toda mentalidade emburrecida por Satanás que esse mundo tem. É esse o segundo capítulo do Vincent, sobre o bem e o mal, sobre essa fraude mental. Espero que você tenha gostado. Mostre esse vídeo para os seus amigos, também os outros vídeos do nosso canal. Se inscreva, curta e tudo mais que você já sabe. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo sobre Lógica e Falácia. Um excelente livro. Leia aí e até mais.